Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler entre os versículos 3 e 6. As crianças podem calmamente ir se deslocando ali para o fundo. Calmamente significa não corra, senão vocês caem, viu? Glória a Jesus. João capítulo 11, versículo 3 até o versículo 6. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Podem assentar, queridos. Irmãos, nós tivemos uma semana muito abençoada, muito produtiva aqui na igreja. Começou na segunda-feira com um evento de oração de mulheres, uma reunião poderosa aqui na igreja, que contou com dezenas de mulheres, né? É isso, pastor Gisele? Foi mais de uma dezena? Quase 20, quase 2 dezenas. E ontem, e depois tivemos na quinta-feira um culto muito abençoado aqui também, culto de manifestação da presença de Deus, foi uma bênção. O pastor Tiago esteve aqui ministrando poderosamente. Ontem nós tivemos um evento de homens que memorável, pastor Davi. Foi um momento muito bom lá na casa do irmão Wagner, que nos recebeu em alto estilo. E quem é mulher não tem vindo nessas reuniões das mulheres está perdendo, e quem é homem não tem vindo na reunião de homens também está perdendo. Nós encerramos ontem um churrasco, né, um jantar daquele de alto nível, de alto padrão, né? Assim, então, você que não tem vindo, olha, coloque na sua agenda aí o próximo, você não fica fora, porque verdadeiramente é um momento. Eu estou dizendo, não é só pelo jantar, mas por tudo que aconteceu lá, pelas palavras de edificação, a palavra voltada para o papel do homem, do marido, do esposo. Então você que é mulher, quando chegar a próxima reunião, diga para o seu marido: vai lá, fica de fora não, porque vai voltar melhor para casa, amém? Vai voltar mais sábio, vai voltar mais prudente, mais compreendendo o papel. E você que é homem, diga para sua esposa no dia do evento de mulher: vai lá, porque certamente ela vai voltar da sua casa mais abençoada, mais esposa, mais companheira, porque é isso que o Senhor está ministrando em nosso meio. E também tivemos uma escola bíblica na semana passada e nessa semana, hoje, uma escola bíblica impactante, né, pastor Ricardo? Impactante. Eu posso dizer que foi impactante. E deu resultado o chamamento que eu fiz no domingo. Não tanto quanto ainda desejamos, porque ainda faltou muita gente, muitos pais, muitos filhos. Mas hoje já teve alguns pais e várias crianças que não tinham vindo. Então eu creio que no próximo vão vir mais, né? Ainda vão vir mais. E a escola bíblica vai crescer. Esse trimestre nós estamos tratando todo ele em questões relativas à família. A temática é a família. E hoje falou sobre a divisão dentro do lar, divisão no casamento, relação espelhada na relação de Abraão e Sara. E o Senhor falou grandemente conosco. Foi uma grande bênção mesmo. Não fique de fora. Quero falar sobre, o pastor Ricardo mencionou,
Durante esse ano, nós entramos numa dimensão, num nível diferente, diferenciado. E desde o mês de janeiro, comecei um processo particular na minha busca por um avivamento, um despertamento espiritual. Eu entendo que o despertamento da igreja é uma coisa que passa pelo despertamento da pessoa, do indivíduo. Então, antes de preocupar assim de uma maneira especial com o despertamento da igreja, eu preocupo com o despertamento da minha própria vida, porque quando o Espírito de Deus começa a arder na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, ainda que seja um moço, um rapaz, um adolescente, então ele começa a inflamar em derredor, porque nós somos o combustível que o Espírito Santo quer arder como fogo, como chama, e quando ele começa a queimar na vida de uma pessoa, então ele começa a impactar a vida de outras pessoas também. E desde janeiro, comecei um propósito de orar todas as madrugadas. Não marco hora, tem dia que é 3 horas, tem dia que é 3h30, que é 4, tem dia 4h30. Mas eu fico muito frustrado quando o dia começa a amanhecer e eu não acordei. Realmente não tem acontecido. E eu comecei a ministrar algumas palavras durante esses períodos de oração. Algumas palavras assim, que vinham surgindo, alguns áudios. E depois o Espírito de Deus, eu acredito, veio movendo a gente para fazer uma coisa mais bem feita, menos de improviso, mais planejado. Então, há mais ou menos uma semana, uns 10 dias, nós começamos a fazer uma produção, né, Mike? Eu preparo a palavra, o áudio, e o Mike entra com os vídeos, com a parte artística, uma mensagem de 3 a 4 minutos. E nós temos publicado isso nas redes sociais e está surtindo resultado, está crescendo. Nós temos um canal da igreja, que é o canal ADMI, não é isso? ADMI, Igreja ADMI, e lá dentro desse canal nós temos essa playlist, né? Já com as imagens, com os áudios, com os vídeos. E muitas pessoas têm repercutido isso, pastor Ricardo. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, recebi feedback de um pastor de Anápolis, mandando uma mensagem para mim, dizendo como ele tem sido abençoado nas suas manhãs, ouvindo e assistindo esses vídeos. Então você entra lá, né? Marca aquele sininho, né? Se inscreve lá no canal, porque você vai ser notificado, e todas as vezes que você fizer isso, né? E der um ok, então significa o que vai acontecer? Cada vez mais o YouTube vai colocando isso como prioridade. Começa ele mesmo, o YouTube começa a apresentar. Não sei se você já viu, né, que você abre uma coisa lá, tem um monte de coisa, não é isso? Então aquilo ali é porque aquilo que está sendo mais visto, mais procurado, o próprio YouTube se encarrega de divulgar. Por isso que é importante, porque o objetivo de tudo que nós fazemos é o engrandecimento do reino dos céus. O objetivo de tudo que nós fazemos é que vidas sejam abençoadas. E o propósito, a temática desse trabalho é despertando com a palavra. Despertando. Por isso ele é colocado lá às 5 horas da manhã, 4h30, exatamente, para aqueles que estão acordando, despertar com a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, desde os primeiros minutos da manhã. Deus possa abençoar a todos, Deus abençoe você, Mike fica até às vezes de madrugada fazendo esses vídeos. Eu mando para ele e ele está mandando tarde, eu vou mandar mais cedo. Mas ele vai para meia-noite, 1h da manhã, está lá o Mike fazendo as composições. Então valorize, porque é resultado de trabalho bastante dedicado, bastante amoroso. Quero agradecer, Mike, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. E quero agradecer a cada um daqueles que estão acessando, que estão também fazendo com que esse trabalho tenha repercussão. Pastor Davi? Também é uma bênção. Exatamente, o pastor Davi está lembrando. O pequeno grupo, nós temos um trabalho aqui chamado mês de evangelismo, intercessão e salvação. Esses pequenos grupos têm sido bênçãos, tem muitas, são dezenas de casas aqui, que toda semana, semanalmente, recebem uma reunião
com várias pessoas. Lá em casa é mais ou menos entre 12 até 15 pessoas. Então se reunindo lá, meus vizinhos que de frente, que não frequentam nenhuma igreja, receberam o convite e nunca mais faltaram nenhum, né? Outras pessoas estão vindo, a minha cunhada, a minha sobrinha, né, da Rosângela, estão vindo também, não estão frequentando igreja, e nós estamos vendo o resultado. E eu quero dizer para você, irmão, não deixe de convidar, porque o pequeno grupo não é só para nós termos comunhão entre nós, o povo de Deus, mas é também para nós evangelizar, para nós ganhar almas para o reino, para que haja salvação, para que haja restauração. E outra coisa, não deixe de interceder por aquelas pessoas que colocam as suas necessidades, porque Deus vai fazer milagre através desses filhos. Deus vai fazer milagre. E quando os milagres acontecerem, nós vamos fazer um grande culto de celebração aqui no outro mês, né? Ao finalizar, e vamos fazer um culto de testemunho, de contar a bênção mesmo, dizer, vem cá, meu irmão, conta a sua bênção. E Deus vai nos proporcionar muita alegria naquele momento, porque vamos ver o resultado do trabalho que nós estamos fazendo. Amém, queridos? Amados, eu quero nessa noite falar a respeito de um tema que também expomos no vídeo de hoje, né? O vídeo daquele de 4 minutos. Nós estamos falando sobre entendendo o tempo de Deus. Nós estamos falando sobre oração e nós dissemos que há 3 respostas para aquilo que nós colocamos através da oração: o não, o sim e o espere. São 3 respostas possíveis. O não, normalmente a gente não quer ouvir, né? O sim é o que queremos. O espere nem sempre é dito, porque o espere às vezes é confundido com não. Porque o Senhor às vezes fala, espera aí, porque se ele falasse, né? Espera, daqui um dia, daqui 2 dias, daqui uma semana, daqui um mês, aí a gente ia começar a contar no relógio, daqui um mês, o Senhor dará a resposta. Mas nem sempre o Senhor fala assim. Então espera uma coisa que nós precisamos entender pela fé, precisamos compreender. Pouquíssimas vezes, quase nunca, eu vi Deus mandar alguém esperar. Não pode esperar aí e tal, não. Normalmente eu não falo. E é através da oração que nós expomos as nossas carências, as nossas necessidades. É através da oração que o crente milita diante do seu Deus, do Senhor. É através da oração que muitas vezes nós colocamos as nossas súplicas, as nossas angústias, as nossas ansiedades. A palavra do Senhor nos encoraja a isso, que nós devemos levar todas as nossas ansiedades ao Senhor. E ela também diz a nós, textualmente, pedir, e dar-se-vos-á, batei, e abrir-se-vos-á. Então a ideia é que é preciso insistir, porque ele repete, pedir. Então não significa que quando nós pedimos a primeira vez, já entrega um pacote. E então por essa razão, nessa noite, eu quero falar especialmente sobre o espere. O espere que não é dito, mas que precisa ser, pela fé, absorvido. Os pedidos das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, é um exemplo de um espere que não foi dito. Elas mandam comunicar a Jesus, e o comunicado é assim, quando você olha as entrelinhas, ela está assim falando, olha Jesus, é aquele que você ama. É Lázaro, seu amigo chegado. Tem algum amigo chegado do Senhor aí? Foi só eu. Quantos amigos chegados do Senhor nós temos aqui nós? Então, meu irmão, quando você orar, você pode dizer assim: eu quero confessar para vocês, meu hábito é isso. Todas as vezes, as primeiras palavras que eu digo na minha oração é me apresentando para o Senhor. Eu digo assim: Senhor, está aqui o teu filho, o teu filhinho, para sentar na mesa do Senhor, para ouvir a tua voz nessa madrugada, nessa tarde, nessa noite. Porque é de praxe. Quando a gente vai comunicar com a autoridade, a gente identifica a autoridade e identifica também aquele que quer falar.
E sabe, para que não haja dúvida, nós não nos apresentamos diante de Deus como escravos, não, e nem mesmo como servos, porque o Senhor diz na sua palavra: eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ou faz por obrigação, mas eis que vos tenho chamado de amigos e irmãos. Quantos amigos do Senhor nós temos? Glória a Deus. E o convite do Senhor é: olha, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. E nós queremos, e nós oramos, e nós pedimos tantas coisas. Mas nós precisamos saber esperar, porque nem tudo vai vir no momento exato. O primeiro motivo pelo qual nós devemos esperar, eu quero citar pelo menos 4 motivos, mas o primeiro motivo pelo qual nós devemos esperar é porque há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Há um tempo determinado até mesmo para a sua necessidade ser atendida. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tem tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Você está debaixo do céu, amém? Todos nós estamos debaixo do céu, porque quando nós estivermos lá no céu e não estivermos mais debaixo do céu, então nós não precisaremos orar mais, porque nós teremos a relação muito direta com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos estar debaixo de um propósito. Pastor, Deus tem um propósito no meu problema, na minha casa. Ora, a Bíblia diz que Deus tinha um propósito, o Senhor tinha um propósito naquela doença de Lázaro. Deus tem um propósito no seu problema também, amém? Deus tem um propósito na aflição, naquilo que está te afligindo hoje. Creia nisso. Que propósito é esse, pastor? Eu não sei. Cada coisa que acontece conosco, tudo tem um propósito. Se nós estamos servindo a Deus, a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida, que serve a Deus, é: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que creem e daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, tudo contribui. Talvez possa não contribuir diretamente para você, mas vai contribuir para alguém que está em seu redor e que vai ver o seu testemunho, e que vai ver Deus agir na sua vida, e vai ver a resposta de Deus, e a glória de Deus vai ser exaltada através daquilo que você está passando. Se Jesus tivesse atendido o pedido de Marta e Maria do tempo rápido, pegasse um camelo de alta velocidade, né? Porque eu nem sei se ele chegaria a tempo, porque ele sai 2 dias depois, mas quando ele chega já tinha 4 dias que o rapaz estava morto. Eu nem sei se daria tempo, mas ele fica mais 2 dias, ele diz: não tem tempo, não tem problema, aguardar. Ele chega lá, já era o 4º dia, 3 dias o rapaz estava morto. Se ele tivesse chegado e ele ainda estivesse vivo, ele teria curado, e aquilo teria passado como tantos de milagres que Jesus fez, as centenas de milagres. E alguém poderia ainda duvidar que foi um milagre? Não, isso é obra do acaso, né? Poderiam dizer: ele ia ficar bom hoje mesmo, não foi nada de milagre, mas um morto de 4 dias foi o milagre mais extraordinário, foi um dos últimos milagres que Jesus realizou. Aquela era a semana da Páscoa, estava entrando a semana da Páscoa. A próxima semana seria a última de vida de Jesus. E quando Jesus ressuscita aquele homem, isso repercute em toda Jerusalém, em toda a Judéia. Aquela notícia correu todas as regiões, porque o morto de 4 dias foi ressuscitado às vistas das multidões, das dezenas de pessoas. Como é que você pode negar o milagre da ressurreição do morto já de 4 dias? Aleluia! Deus está querendo fazer coisas extraordinárias através do milagre da sua vida. Você crê nisso? Amém? Então diz assim: Deus tem um propósito naquilo que estou passando. Então eu devo esperar. Amém? Nós não gostamos de esperar, não. Nós devemos esperar, porque eu tenho tempo para mim, tenho tempo para as pessoas também que estão me redor. Às vezes não é só o meu tempo,
Às vezes aquilo que eu coloco na presença de Deus repercute na vida de outras pessoas. Então não é só uma questão de resolver o meu problema, o meu tempo, mas é o tempo de outras pessoas. Davi foi ungido para ser rei, mas ele tem que esperar 10 anos. Por que 10 anos? Porque 10 anos era o tempo da oportunidade de Deus para salvar. Oportunidade para quê? Eu acredito que Saul não se arrependeria. Tanto é que Deus ungiu e dá um substituto para ele. Mas Saul teve, durante 10 anos de convivência com Davi, de ver e experimentar aquilo que era dele, aquilo que poderia ter sido dele, e ele deixou sair por entre as suas mãos, porque aquele homem foi rebelde diante de Deus. Foi rebelde à ordem do Senhor. O mandamento do profeta do Senhor que diz: faz assim, assim, assim. Mas Saul preferiu fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Mas a substituição dele não foi assim tão rápido. 10 anos Davi se aperfeiçoou. Durante aqueles 10 anos ele estava esperando, mas ele também estava sendo esmerilado, estava sendo moldado. Durante aqueles 10 anos ele estava resgatando vidas. Estava dizendo para o pastor Ricardo ali hoje: eu tenho orado todos os dias, todas as madrugadas, melhor dizendo, ao Senhor trazer de volta, ao Senhor arrebanhar aqui os feridos, aqueles que caíram, tropeçaram, aqueles que retrocederam, aqueles que estão machucados, aqueles que estão angustiados. Tem feito essa oração. Aqueles que não estão mais no nosso meio. Quer saber de uma coisa? Isso está acontecendo, porque semana após semana nós temos visto pessoas retornando para a igreja, pessoas voltando, pessoas nos ligando, procurando, dizendo: eu quero voltar para a igreja. E nós estamos vendo a resposta de Deus hoje. A Bíblia diz que a Davi se juntou os amargurados de espíritos endividados. E sabe o que aconteceu quando essas pessoas chegaram a Davi? Esses amargurados, esses endividados, se levantou um exército poderoso de 600 homens, que não eram mais amargurados, porque o Espírito de Deus foi curando cada um deles. E se levantou os valentes de Davi, daquele grupo de pessoas. Meu irmão, a função da igreja não é pegar nada da sociedade, né? Não é a função da igreja primordial, não é juntar aqui os mais nobres, os mais ricos, os mais famosos, os mais poderosos, não. A palavra do Senhor Jesus diz assim: olha, eu vim para aquele que está ferido, aquele que está amargurado, porque os sãos não precisam de médico, mas são os enfermos que precisam de médico. Então a função da igreja é essa. Mas tem um tempo, e nós precisamos de um tempo. Mas enquanto nós esperamos a resposta de Deus, sabe que uma coisa? Deus está cuidando de nós. Enquanto você está esperando a resposta de Deus, Deus está cuidando de você, então não desespere. Enquanto Davi fugia, dia após dia de Saul, a Bíblia diz que Deus estava cuidando de Davi. Tem um momento que os hebreus, o povo, trai Davi protege aquele povo, salva aquele povo, mas eles traem Davi, quer entregar Davi para Saul, manda recado: olha, Davi está aqui. E então Saul vem para pegar e prender Davi. A Bíblia diz que enquanto Davi ia para o lado da montanha, Saul ia para o outro, e foi chegando o momento de não ter mais escapatória para Davi. Davi clama ao Senhor, então vem os filisteus e invade Israel, e chega essa notícia a Saul e diz: olha, os filisteus invadiram Israel. Então Saul tem que parar de perseguir Davi e voltar para confrontar os filisteus. E aquele lugar foi se chamado lugar de escape, pedra de escape. Havia uma montanha, um monte ali, e Davi deu o nome dizendo: aqui é lugar de escape, lugar de livramento. Então, enquanto você espera, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Talvez a resposta que você quer ainda não chegou, mas ela está sendo preparada. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: se a resposta não chegou, ela está sendo preparada. Glória a Deus. Aleluia.
terceiro motivo é porque eu devo esperar, é porque quando eu espero, a minha disciplina de oração ela se intensifica. Às vezes nós nos acomodamos com alimentos fast food. Um dia eu estava num lugar, num congresso, e vi uma pessoa falando que tem uma comida lá no Nordeste, que aquela comida gasta 4 dias para ser preparada. 4 dias. Não sei que comida é essa, alguém citou, não lembro mais o nome, mas gasta 4 dias. Então eu imagino que deve ser uma comida muito boa. Eu fui num lugar dos Açores. Açores é uma região de Portugal, uma ilha, e eles cozinham debaixo do chão. Eles abrem uma cisterninha, eles colocam uma panela, colocam carne, verdura, fecha aqui, coloca a terra em cima, eles chamam de cozinhar nas furnas. E gasta 6 horas para cozinhar comida, essa comida lá. Essa são 6 horas. É cozinhado com calor. Sabe, queridos, às vezes nós nos habituamos demais com x-salada, com ovo frito, não é isso? Com aquele espaguetezinho que vem pronto, senhor, coloca lá na água e daqui 5 minutos está pronto, com a fervura já está pronto, porque vem pré-cozido. Mas sabe de uma coisa? As coisas preciosas e valiosas de Deus têm tempo para se concretizar em nós. Abraão tem que esperar 25 anos, nós estamos escutando isso aqui hoje. 25 anos para esperando o filho da promessa, Isaac. Ele já tinha 75 e ele tem que esperar até os 100. E às vezes nós alegamos para nós mesmos a nossa preguiça de orar. Eu já estou orando uma semana, Deus não respondeu, eu vou parar. Eu estou orando um mês, Deus não respondeu, eu vou desistir. Irmãos, então quando nós esperamos, nossa disciplina de oração, ela tem a oportunidade de ser intensificada, dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada. Nós começamos a clamar o Senhor, nós miramos uma situação, nós miramos um problema, mas de repente vai acontecendo tantas coisas extraordinárias na nossa vida, coisas que nós não estávamos pedindo, coisas que nós não estávamos sabendo. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e te responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Nós pensamos que o mais importante é aquilo que nós estamos sabendo, nós achamos que o mais importante é aquilo que estamos vendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que mais importa não é aquilo que você já sabe, o que mais importa é aquilo que você não está vendo. E Deus vai revelando, e Deus vai dizendo: filho, deixa eu contar umas coisas para você, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Você está buscando algo, mas você está recebendo muitas outras coisas. Deus está te preparando, Deus está te guardando, Deus está te preparando. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que Ana estava suplicando com intensidade de alma, e ela estava orando, e começou a orar muitíssimo aflita. Enquanto ela estava orando com aquela aflição, o Senhor estava olhando para ela. Talvez ela estivesse pensando: Deus não está me ouvindo, eu estou aqui a manhã inteira, estou aqui o dia todo. O profeta estava olhando, aliás, o sumo sacerdote estava olhando para ela. Eu sempre tem alguém olhando para você. Deus está olhando. E depois ele chega àquela mulher, ele não entende a aflição daquela alma. Mas mesmo assim aquela mulher persiste em orar. Ela foi tomada como uma ébria, como uma mulher bêbada, alcoolizada, mas ela não se deixou dissuadir por esta palavra. Talvez muitas pessoas tenham falado assim: o que adianta falar, está vendo? Esse homem de Deus, esse sacerdote, estou aqui orando, derramando minha lágrima diante do Senhor, ele ainda me diz que eu estou embriagada. Lança de longe de ti o álcool, mulher. Olha só como é que ele chega naquela mulher: lança para longe de ti o álcool. Ela diz: não, a tua serva não está embriagada, não. Mas a tua serva tem uma aflição de alma, uma demanda. Saiba de uma coisa: quando você se propor a orar, seja humilde na presença de Deus.
O céu não é um lugar para a gente chegar metendo o pé, arrombando. Diante de Deus, nós precisamos nos comparecer diante dele. Nós devemos ter humildade e dizer: Senhor, ser servido e abençoado teu filho. O salmista, eu gosto dessa frase, que ele diz: ser servido, Senhor, e abençoado teu filho. Fala isso para Deus. Amém? Em quarto lugar, o que nós devemos esperar? Porque quando nós esperamos, quando nós persistimos na oração, quando nós, dia após dia, noite após noite oramos, e permanecemos orando, nós podemos entender o propósito mais completo, o propósito mais amplo de Deus. Às vezes nós estamos orando por algo que é tão menor do que aquilo que Deus quer fazer. Amém? Ana pediu um filho para si. Ela começa pedindo um filho para resolver o seu problema de litígio com a sua rival, Penina. Esse é o motivo pelo qual ela começa a orar. O motivo era pessoal, o motivo era individual, mas à medida que ela vai orando, à medida que ela vai aprofundando na oração, ela vai compreendendo que havia algo muito maior. Então ela diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, esse filho será nazireu de Deus, sobre a sua cabeça não passará navalha, e eu devolverei esse filho ao Senhor. E ele será do Senhor, consagrado ao Senhor. Coisa maravilhosa quando nós permanecemos na oração, quando sabemos esperar. Ana não foi negociar com Deus, não, essa não é a questão. Às vezes nós pensamos que vamos nos tornar especialistas em negociar com Deus. Deus me dá isso porque eu te dou aquilo. Deus, se o Senhor me dá isso, eu dou aquilo. Não. Sabe, queridos, é muito maior do que isso. Ana compreendeu que havia um propósito de Deus na vida daquele filho que ela ainda não tinha. Porque a fé é vislumbrar aquilo que nós não temos. A fé é vislumbrar aquilo. A fé é se apropriar daquilo que não temos. Hoje o Espírito de Deus nos deu uma palavra aqui nessa manhã. Em Romanos no capítulo 4 está escrito assim: que Abraão deu contra a esperança. E quando eu li isso lá no livro de Romanos, eu entendi tudo, porque precisava de 25 anos. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos ultrapassar, quando nós estamos buscando um milagre, é ultrapassar a convenção da esperança. Porque esperança tem a ver com lógica. Eu espero receber o meu salário no fim do mês, porque eu trabalhei. Eu espero receber o meu salário no fim do mês, porque tem um contrato assinado entre eu e o meu empregador. Eu espero receber porque o meu empregador não faliu. Mas sabe, queridos, quando quebra esse princípio da lógica, a empresa já não existe, está falida. Aí entra a dimensão da fé, que é esperar contra a esperança. Teve que chegar ao ponto em que Abraão e Sara já não eram mais capazes, nenhum deles, de gerar um filho, porque Sara era estéril desde sempre, mas Abraão perdeu a sua vitalidade, seu corpo agora estava amortecido. Então é por isso que o escritor do livro de Romanos diz que ele esperou contra a esperança. Ele confiou e teve fé contra a esperança. Às vezes nós vamos esperar por isso também. Senhor, tira todo o sentimento tira todo o pensamento natural do meu coração. Porque às vezes a nossa oração é um desfilar de razões. Ficamos apresentando razão para Deus, por isso, por aquilo, por outro. Todas as nossas razões têm a ver com coisas às vezes naturais. Senhor, é porque eu sou teu filho, teu servo, olha só, tanto que eu sou bonzinho. Então você está dizendo que Deus tem que fazer alguma coisa porque você merece, não é isso? Mas nós precisamos de ir além e dizer: Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei, mas eu te peço agora, por amor pela tua misericórdia. Eu sei, ó Deus, que não há chance nenhuma disso acontecer.
Mas para o Senhor não precisa ter chance. A chance pode ser zero, pode ser nula, porque quando acaba a esperança do homem, aí entra a providência de Deus. Aleluia. Deus está querendo que nós entremos nesse nível, nesse patamar. Deus está esperando que nós façamos isso. Sabe, se quando nós entendemos isso, quando nós compreendermos essa motivação, nós não vamos desistir da oração. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui: não haverá oração sem resposta de Deus. Quando você persistir em orar até ver a resposta, nós precisamos de orar até vermos a resposta. Que seja o não, mas se nós não vemos o não de Deus, então continue. Paulo, o Senhor diz que Paulo orou 3 vezes o Senhor a respeito do que subiu na carne. O Senhor diz: não, minha graça te basta, estou preocupado, não ore mais. Se ele diz sim, glória a Deus, é porque já chegou. Se ele diz não, é porque não vai acontecer. Não peça, não insista, porque não vale a pena lutar contra Deus por aquilo que Ele não quer fazer na nossa vida. Amém? Deixa eu repetir: não vale a pena lutar contra Deus por aquilo que Ele não quer fazer na nossa vida, porque se Ele não quer, porque não é Deus. Mas se Ele não falou nada, não deduza que Deus está dizendo, não deduza. Se Ele não disse nada, é porque você está no espelho, porque a resposta de Deus tem que vir. Enquanto Ele não falar, você continua a orar e diz: Deus, o Senhor não me respondeu, então estou clamando. Deus, o Senhor não me respondeu ontem. Deus, o Senhor não respondeu o ano passado. Deus, já tem 5 anos que eu estou orando, o Senhor não respondeu. Porque se um juiz, lembra da palavra do juizinho? Daquela mulher que batia na porta dele insistentemente, e ele diz: vou atender essa mulher porque essa mulher está me importunando. Ele disse: se um juiz inimigo atendeu a mulher porque importunava ela, quanto mais o vosso Pai Celestial que vos ama, Ele há de trazer a resposta. Ele perguntou ao Senhor: Deus vai trazer a resposta. Pastor, Deus não me respondeu ainda. Continua orando. Qual é o problema, pastor? Porque Deus ainda não me respondeu. Será que Ele não me ama? Meu irmão, eu já vi Deus fazer milagres de pessoas que vieram aqui primeira vez. Primeira vez na igreja. Uma mulher leprosa veio aqui, lá no Rio Grande, chegou aqui primeira vez e a mulher voltou daqui curada. O homem entrou aqui um dia, primeira vez na igreja, com câncer no nariz, para ser internado no hospital, e aquele homem foi curado naquele dia, não precisou fazer a cirurgia. Qual era a relação que essas pessoas tinham com Deus? Qual era o legado? Qual era o histórico? Deus não olha histórico de ninguém, Deus não olha currículo de ninguém. A palavra do Senhor diz que Deus está procurando adoradores. A palavra do Senhor diz que Deus está procurando fé. Porque a fé que faz o milagre não é a sua dignidade, não é a sua capacidade, não é o tanto que você é ou deixou de ser. Porque o milagre de Deus depende dele, não depende de você. Vamos colocar de pé nessa noite. Eu quero orar por você que não tem conseguido esperar. Eu quero orar por você que não tem conseguido orar. Eu quero orar por você que está agora mesmo, talvez passando por uma aflição, e que o Espírito de Deus te ensina. Que o Espírito de Deus te ensina a esperar. Que o Espírito de Deus te ensine a disciplina da oração, persistir, busca, clama e responder-te, diz o Senhor. Amém? Coloca a mão aqui no seu coração. Eu quero orar por vocês. Eu quero ministrar o seu coração aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor tem dito assim: espere. Mesmo que não haja esperança, espere. O Senhor tem dito a mim: profetize, mesmo que você não tenha perspectiva. Jó, um homem que estava lutando com Deus, uma lepra no seu corpo. Deus não disse nada. Mas sabe, Jó fez uma oração tremenda quando ele disse: mesmo que eu não seja curado,
ainda que seja consumido toda a minha pele, carne, todavia adorarei o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. José orou lá no poço, certamente orou dentro daquela cisterna, certamente José orou lá na casa de Potifar, certamente ele orou lá no calabouço enquanto estava na prisão, mas o Senhor não falava nada. Mas no silêncio de Deus ele estava dizendo: espere, porque vai chegar um dia que virá o padeiro, que virá o mordomo e ficará preso com você. Aí nesse dia estará chegando o seu milagre. Deus não falou nada, mas José continuou a esperar. Sabe por quê? Porque os fiéis sabem esperar. Os fiéis sabem esperar. Porque os fiéis têm uma confiança inabalável em Deus. Os fiéis sabem que no fim de todas as coisas, na conclusão, haverá vitória. Porque é uma promessa de Deus que o justo não será abalado e nem destruído. Porque o livramento de Deus virá no tempo certo, no dia aceitável. Essa é a promessa. E essa realidade entra no seu coração nessa noite. Que esta palavra te convença hoje. E que o Espírito da palavra te convença. Espera no Senhor. Confia nele e ele fará muito mais do que aquilo que você está pedindo. Deixa o Espírito de Deus mover no seu coração. Aleluia. Com seus olhos ainda fechados. E agora, eu quero convidar aqui à frente. Você pode ver com os olhos abertos, senão você vai tropeçar. Aquelas pessoas que querem ter um renovo, um reencontro, uma reconciliação com o Senhor, nessa noite. Ou você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, mas quer fazer hoje. A partir de hoje, entregar a sua vida ao Senhor. Tem alguém aqui nesse nosso meio que fazer isso? Quer fazer essa decisão? Dê um sinal assim, pessoal. Recebendo Jesus na sua vida, como o único Salvador da sua vida, como o único Senhor. Você quer entregar todos os seus caminhos ao Senhor? Sai do seu lugar, vem. Saia. Chega aqui. Senhor Deus, completa a obra na vida deste teu filho, completa a obra de salvação. Senhor, restaura o coração ferido, amargurado hoje. Restaura a alma, Senhor, cansada, batida. Senhor, que a dimensão do Espírito possa, Senhor, ó Deus, nutrir, ó Deus, este homem, esta mulher, este jovem, esta moça, este rapaz, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, o último canto.
das publicações, tá bom? Faça isso ainda hoje, ao final do culto, ao terminar, procura ali. Mike é esse que está aqui na filma, tá bom? Aquele que está, vai anotar o seu WhatsApp, vai incluir você lá no grupo, e você poderá receber as nossas notificações. Quero orar agora, encerrando esse culto, agradecer ao pastor Regis, que está ali, meu irmão, que não está aqui todas as semanas, mas está aqui pelo menos uma vez por mês, né? Ele é daqui, desse lugar. Nós temos vários visitantes. Quem os nossos visitantes? Dê um sinal assim com as suas mãos. Vamos recebê-los todos vocês ali atrás. É Raine, né? Sua esposa. Aqui, a irmã Regina está aqui. O Carlos Felipe. Eu fiquei feliz de ver, Carlos Felipe. Nós amamos você. Você cresceu aqui no nosso meio, né? Desde menininho. E eu estou vendo você com a menininha, sua filhinha aí. Esse é seu lugar, viu? E mais alguém aqui tem duas doces aqui, uma alegria para nós. Deus abençoe vocês. Volte a estar conosco. Mais alguém? Ali, mais rapaz do lado ali do Carlos Felipe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Eu não tem vindo já outras vezes. Sim, sobrinhos da Joceliana. Aurélio, olha aqui para mim, Aurélio. Pastor Aurélio. Está na hora do Adonai masculino, viu? Aqueles tritens lá. Olha, para quem não sabe, o Aurélio foi missionário na Escócia por 1 ano e meio. O Aurélio é especialista em evangelismo transcultural e ele usava a dança street dance, né, para ganhar alma. Tinha só 19 anos, eu lá nas avenidas principais de Edimburgo, junto com outros brasileiros, e eles foram ministros lá. E nós já tivemos um grupo grande aqui do Adonai que tinha as moças e também a Raulina estava lembrando, olha, tem os kids também, viu? O Adonai Kids, lembra desse? Os pequenininhos, o Aurélio foi Adonai Kids, quando ele era menino. E nós queremos, olha, agradecer aí. Os rapazes também têm que ser instrumentos, né? Nesse evangelismo criativo. E as crianças também, né? Então, esses menininhos de 9 a 10 anos, em vez de ficar correndo aqui na frente, eles vão ministrar. Amém? Vamos orar encerrando esse culto? Aleluia. E a graça do Senhor, que as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Quinta-feira, mais um culto da vitória, de bênção, de milagre do Senhor. Durante toda a semana, durante todo esse mês, durante toda a semana, vários trabalhos. Deus abençoe a todos, em nome santo de Jesus.